Olá, às 3h30 da manhã, estamos gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 22. Então, já não é mais, já é um limite. Acabamos a série de Josué com aquele epílogo mostrando o que caracteriza o sionismo. Já não seria mais propriamente a série de Josué, mas faz parte ainda da construção do Império Sionista. Então encerramos com aquele capítulo, que foi o anterior e último, e aqui fazemos um entreato. Então, entre o final, que é o último capítulo gravado na sequência de como se fez o Império Sionista, e o próximo capítulo, depois desse, onde se começa a história verdadeira mesmo, acabam-se os mitos, as lendas, né? Jamais acabarão certas excrescências, jamais haverá fim àquilo que é típico do gênero épico, tá? Em Davi, em Elias, em Eliseu, mas são pequeninas coisas que não invalidam o aspecto histórico. Então esse vídeo é um entreato. Não pertence à primeira parte, que acabou, que é o livro de Josué, pura ficção, uma epopeia com toda a liberdade de mentir à vontade, como me disse, uma piedosa mentira, e após esse vídeo nós começaremos a verdadeira parte histórica, e aí sim, podemos dizer que saímos do mito para a história, tá bom? Então, gravamos esse vídeo como um entreato. Vamos entendê-lo assim. Nem pertence à série anterior, nem pertence à série posterior, mas é indispensável para uma introdução, um preâmbulo ao que vai acontecer. Agradecemos aqui mais uma vez aos nossos donativos, né? Estamos sem microfone porque estou falando hoje diretamente, frontalmente com o computador, mas tem caído no nosso Pix, agradecemos. Os nossos 12 alunos fiéis que ficaram matriculados no Colégio dos Magos Caldeus, tudo isso era nosso sonho. Ultrapassamos 800 inscritos, já estamos com 804, estamos chegando a 1000, gente. E, assim, o boca a boca, dois visualizadores nossos disseram que estão espalhando. Olha, estou pegando os grupos que eu conheço e estou dizendo, vejam o vídeo do professor Marlanf. Ali você vai encontrar material sério, coisas que a gente estava escondida e a gente não tinha a menor ideia que existia. E com esse boca a boca, agradeci a ambos. São duas pessoas respeitáveis, sérias e amantes da verdade como eu. E aí, através desse boca a boca, está crescendo, porque eles conhecem pequenos grupos. Estão dizendo a esses grupos, se inscrevam no canal e vejam o canal. Finalmente, o meu agradecimento imorredouro, imortal, de todo o meu coração, aos meus 8 caribus. 5 e 3, 8. Os meus magos caldeus formados há 27 ou 37 anos, sou ruim em datas, que me sustentem e me dão a vida digna. Então, com esses agradecimentos finais a essa geração antiga, e agora será provavelmente construída uma nova geração de caribus. Bem, comecemos o vídeo, que é um entreato. Vou chamar esse vídeo um entreato. O grande, admirável e só superado por Jesus, profeta judeu, seu Messias, Moshe, Misi, Moisés, Masha, os nomes não importam, o fato é que o personagem existiu. Se é como está na história do Êxodo, ou na Bíblia, ou se é como nós vimos aqui a teoria crítica, não importa.
não há dúvida nenhuma, é de que toda a comunidade, né, israelita, o povo judeu, que na verdade é uma fundição de vários povos, por isso o Salomão Sanders chama a criação do povo judeu, a invenção do povo judeu, porque agregavam-se a esse núcleo que Moisés trouxe na saída do Egito todos os revoltados, todos os insatisfeitos, então não há um povo judeu. Salomão Sanders bateu forte, bateu no queixo, foi um uppercut. Sou boxeador, estou usando o termo. Foi um soco no queixo. Então, o grande legislador, admirável, figura proeminente, tinha cumprido a tarefa que Deus tinha lhe dado. Cumpriu. Olhem aqui, minha gente, a prova disso. Neste mapa maravilhoso, nós vamos perceber que o grande homem, profeta, legislador e administrador fantástico tinha esquecido a terra de Canaã, que ele, apesar de na Bíblia dizer que é prometida a ele, e ele é mandado, conquiste Canaã, mas ele morria de medo de Canaã. Onde é que ele fica? Ele fica na península do Sinai, não aparece aqui, está aqui, pequenininha, pequenininha. Ele sai do Egito, está bem pequeno aqui. Ele sai daqui do Egito, está escrito Mêfis, ele sai do Egito, fica na península do Sinai e se estabelece na terra dos arameus. Pronto, Moisés tinha feito tudo, era essa a vontade de Deus. Constituir ali um povo, uma nação, pobre, de beduínos do deserto, morando em tendas e talvez alguns construíssem casa de alvenaria. Gente, isso é tudo. Acabou, seria aqui. Esse é o projeto de Deus. Canaã esquecida. As moabitas, as edomitas, as prostitutas sagradas, Moisés tinha medo delas, como o diabo tem medo da cruz. Então o projeto de Moisés se concentra apenas em ocupar essa grande porção de terra, que vai se chamar Arábia. Porque aqui, na verdade, habitavam os arameus. E era terra pra caramba. Ia do Império Assírio-Babilônio até os limites com o Sinai. Tinha muita terra. E Moisés então se estabelece aqui e olha, pronto, acabou, estava findo. Com esse mapa, se vocês entenderam bem, Moisés cumpriu o projeto de Deus para o seu povo. A promessa e o plano verdadeiro estava aqui. Pedacinho importante nesse enclave aqui, para mostrar a vocês. Vou repetir, ele sai do Egito, do delta do Nilo, sai daqui para a península do Sinai, que está aqui, ó, Mêfis, delta do Nilo, península do Sinai, e aqui Arameia. Pronto, minha gente, acabou, estava feito. Agora era construir aqui um povo educado durante 40 anos por ele, Jetro e os membros da sociedade monoteísta patriarcal. Esse povo se tornaria luz das nações. Estava feito. Que pena que Josué teve a ideia de sair daqui. Entenderam agora? Moisés cumpriu o projeto de Deus. Nessa região imensa, isso é um imenso deserto, vivendo entre os beduínos madianitas, chamados Chazu pelos egípcios, que são os arameus. Aqui, Moisés, com o nome de Arábia, posteriormente, cumpre a sua missão, constrói uma população que foge do suposto projeto bíblico da conquista da Palestina, de Canaã,
terra do pecado, da idolatria, da mistura de povos das mais diversas etnias e principalmente das prostitutas sagradas. Mulheres que sabiam fazer aquilo. Estava pronto. Acabou aqui. A história terminaria aqui e nós teríamos tido uma nova ordem mundial, verdadeira, que seria um núcleo de um povo privilegiado, educado por um homem santo, um homem de uma inspiração, de uma intimidade, de uma comunicação com Deus, que a Bíblia diz, não houve antes e nem depois, nenhum outro profeta como Moisés, que era amigo de Deus, que falava com Deus como um amigo fala com outro amigo face a face. Face a face é uma expressão poética. Mas, para garantir isto, além dos 40 anos amassando, feito o artesão amassa o barro, esse povo, os 40 anos do deserto são uma metáfora, na verdade seria a vida toda, 40 anos é o tempo que ele vive, que ele é assessorado por Jetro, que ele é assessorado pelos anciãos que pertencem à tradição monoteísta patriarcal, e ele deixa a obra 3 coisas fantásticas, maravilhosas. Uma, material, que é a tenda do deserto, né? O tabernáculo. Pronto, ficaria ali para sempre. Uma coisa simples, um circo armado de pano que seria substituído, onde seria feito o culto divino, um culto simples, com a tribo de Levi, cujo principal representante era Arão, irmão de iniciação dele, não de sangue. A Bíblia diz de sangue, mas é de iniciação, de churré, e deixa, além dessa herança material, porque nós vamos encontrar mais tarde, no Templo de Salomão, quando chegarmos em Salomão, vamos encontrar o altar de bronze, vamos encontrar os trapos do tabernáculo do deserto, ou seja, de fato, Moisés fez. Então temos vestígios históricos que comprovam a obra desse homem notável. E fez uma coisa que é verdadeiramente digna da maior admiração. Vou pegar a outra Bíblia, fica mais fácil. Deixou uma legislação para ser cumprida que, se tivesse sido feita, nós teríamos a verdadeira nova ordem mundial desejada por Deus. Está em 2 lugares. E ainda existe uma terceira redação. Por isso os críticos literários dizem que não foi Moisés, porque ele não era doido para escrever as mesmas leis de 3 modos diferentes. Aqui nós temos o Código Deuteronômico. Gente, um milagre. A legislação mosaica, embora decalcada no Código de Hammurabi, de Ur-Nammu e de outros códigos até hindus, ele deixa aqui um verdadeiro milagre. Os escravos seriam libertos de 7 em 7 anos. Teriam direito a casar e ter família. Os pobres tinham a assistência social como o SUS. Seria inexato dizer isso, né? Teriam o tesouro do templo, o Corban. As ofertas feitas ao tabernáculo eram para sustento dos sacerdotes e para os pobres, aleijados, as viúvas, aqueles que não podiam trabalhar. Gente, é um projeto perfeito. Projeto de uma nova sociedade. Olha, o subtítulo do livro, A Bíblia Pastoral, é maravilhoso. Está em 3 redações, o que faz com que os críticos digam que não foi Moisés. Não tem problema. Moisés é uma escola. Está aqui em Êxodo. A Aliança ou Pacto do Sinai. São 2 redações diferentes, com pequenas diferenças, o que faz com que os críticos digam que não foi Moisés, porque Moisés não escreveria aqui, né, o Pacto do Sinai de uma maneira e não escreveria ali
no Código Deuteronômico de outra maneira. Mas o que importa é o seguinte: no espírito da lei, o que nós temos aqui é um milagre. Libertar um escravo de 7 em 7 anos, ou seja, a escravidão só duraria 7 anos. Se porventura, por dívida ou por alguma desgraça, eu caísse na mão de uma pessoa, seria escravo dessa pessoa durante 7 anos e não mais. A cada 7 anos, festejava-se o ano sabático, que era o ano da libertação dos escravos. 7 anos, então, se eu caísse em escravidão, minha escravidão só duraria 7 anos. Gente, isso é impensável, levando em conta os povos antigos, levando em conta o Império Assírio-Babilônico, levando em conta os hititas, hurritas, cassitas e o próprio Egito, porque não eram escravos, a maioria eram servos, já dissemos a diferença, e o que Moisés tira de lá são servos, os felás, mas de qualquer maneira era para a vida toda. Era um povo de marré para o resto da vida. Em Moisés, no pacto do Sinai e no Código de Deuteronômio, e há uma terceira fonte, que agora a pressa não nos permite, está feita a obra. Uma comunidade simples, modesta, a maioria vivendo em tendas, com um templo que era uma tenda, tudo de pano, de tecido, entre os beduínos do deserto, portanto, aqueles homens que tinham feito um juramento de constituir uma sociedade monoteísta patriarcal do deserto, e aí no deserto, entre esses membros, esses anciãos dessa sociedade patriarcal, que está lá no livro dos Gênesis, que ninguém sabe por quê, aquela lista de Adão até Noé. E aí Eduardo Rei diz: simples, minha gente, foi a primeira sociedade secreta do mundo. Então é aí que Moisés está, entre os remanescentes dessa sociedade secreta, sendo ajudado a educar esse povo durante 40 anos e sendo o seu principal ajudante, pai espiritual, iniciador, que o auxiliou a criar o javismo, porque Javé não era um deus egípcio. Moisés, quando chega diante de Jetro, vai aprender quem é Javé, vai abandonar os deuses egípcios e vai fundar o santuário de Javé, e ele próprio vai ser o primeiro a ser daquela multidão que ele trouxe, agora já engrossada, já não são mais 2.000, mas uns 3.000. Essa comunidade seria o projeto de Deus, que mereceria o nome de a Nova Ordem Mundial. Fantástico! Eu fico encantado. Só Jesus superou isso. Então, é de fato um grande profeta. É de fato o Messias dos judeus. Até que eles descubram Jesus. Aí aparece um cidadão que acredita na promessa lá feita a Abraão, Isaac e Jacó, e aí tira esse povo desse lugar e faz a maior de todas as desgraças. O nome dele, Josué, em hebraico, Yehoshua, a salvação de Javé. Não, a merda que ele fez não pode ser dita a salvação de Javé. E aí ele desfaz tudo que Moisés fez. Tudo. Tira o povo do deserto da Arameia e leva para Canaã. O maior medo de Moisés, eu disse, eram as cananeias. Mulheres educadas para serem prostitutas e fazerem tudo aquilo que hoje um homem quer com a garota de programa e ela faz. Aí Josué vai para exatamente o meio desse povo, segundo a Bíblia e segundo vestígios. Aí surge o povo judeu e surgirá depois a reivindicação da terra dos pais. Dos pais porra nenhuma, porque Abraão, Isaac e Jacó apenas perambulavam por isso aqui. Mas aqui está a divisão da terra com as tribos dos israelitas. Falsa, já vimos, porque Dan nunca recebeu esse território aqui. Nós vimos, não vamos repetir, né, a história dos danitas que procuravam a cidade
e encontraram Laís. Nós vemos a história de um levita da tribo de Judá, que é um absurdo. Procurando um domicílio, encontra o governador de uma cidade chamada, é a Laís mesmo, Mica, que o acolhe e diz: você será meu sacerdote. Ora, saiu de onde? Saiu do tabernáculo. Então tinha liberdade. Podia ficar no tabernáculo deserto ou podia sair por aí. E ele decide então procurar outra tribo dos arameus e vai ser sacerdote dessa tribo. Então, Dan não recebeu esse mapa é falso, e corroborando essa falsidade, nós ainda temos o pior, detalhe por detalhe, a divisão da Palestina. A divisão da Palestina, detalhadamente. A tribo de Rubens foi dado tal terra, e a tribo de fulano de tal foi dada tal terra. Em Josué, eu vou para a Bíblia Antiga de novo, fica melhor. Então, tanto o mapa é falso, quanto o relato é falso. Não houve nem aquele mapa, nem houve a tomada de todas as cidades da Palestina, nem houve a conquista que está aqui. A Bíblia está velha. Começa aqui, né, os reinos vencidos por Josué, e termina aqui. Olha a lista, minha gente. Olha o tamanho da lista. Aqui tem o quê? Não vou contar, mas 3, e 3, 6, e 3, 9, e 3, 12, e 3, 15. Só aqui nós temos 15 povos que ele exterminou. E aqui, uns 30. Tudo falso. Tudo falso. Não fez nada disso. E aí, mas ele vai e agora vai fazer o quê? Agora já foi dito no mapa. Agora a mentira vai ser completada, né? Não mais no mapa. A partilha da terra. Tá aí a partilha. Agora vai ser dada letra por letra, ponto por ponto, o que coube a cada tribo. E aí eu já li para vocês, não vou reler, mas ele vai dizer: estando Josué já velho e avançado em idade, o Senhor lhe diz: já estás velho, eis a terra que te deu. E dá a tribo de Ruben a sua parte, e a tribo de Gade a sua parte, e a de Manassés, e aí atravessa o Jordão, a Arca da Aliança abre o Jordão ao meio. Depois, a primeira cidade depois do Jordão é Jericó, depois vem Hebron é dada a Calebe, amigo íntimo de Josué. Depois vem a tribo de Judá, que ficam com suas famílias na extremidade meridional. Meridional é norte, né? Setentrional não. Setentrional é norte, meridional é sul. Então, na parte sul. E a fronteira oriental era com o Mar Salgado, ou seja, entre o Rio Jordão e os lagos que são chamados de mares. Depois de Calebe vem a cidade dada a Judá, depois a José, a Efraim, a Manassés e os limites. Pronto. E aí Zabulon e Simeão, Levi, Issacar, ou seja, além do mapa falso, nós temos aqui uma relação falsa. Finalmente Josué morre, para a graça de Deus, e ao morrer, ele é enterrado na sua terra. Ele era efraimita, então é enterrado nas terras de Efraim. Morre junto com ele Eleazar, sucessor de Arão, filho e sucessor, que é sepultado pelo seu filho Finéias, filho e sucessor. E assim fica estabelecido
o que foi que Josué fez. Uma obra maravilhosa. Pena que é tudo mentira. Pena que é tudo mentira. E aí, vamos agora, sim. Agora vamos com esse entreato, sair do mito e entrar nos livros históricos. Curiosamente e estupidamente, a Bíblia, quando começa antes de começar o livro de Josué, não sei se é essa ou a velha, vamos ver qual das duas. De qualquer maneira, aqui está. Deuteronômio, mais uma vez, olha, leiam, bem, Deuteronômio, o projeto de uma nova sociedade, o projeto de um mundo novo, minha gente, onde nós teríamos vivido pela obra de Moisés, inspirado por Deus. Está aqui, Deuteronômio, projeto de uma sociedade nova. E aí, o autor bíblico tem a coragem de dizer que começa aqui, na Bíblia Antiga mesmo, os livros históricos. Com essa epopeia, eu digo mentira, mas você já sabe, já expliquei, tá bom? Quando eu digo mentira, então vocês entendam que havia um gênero épico, é uma epopeia, e segundo as regras da literatura de todos os povos, o autor de uma epopeia tem o direito de dar ao seu personagem, o herói da epopeia, aquilo que ele quiser. Aquilo que ele quiser. Ele pode tornar ele um semideus, como a lenda de Hércules ou Heracles. E aí, a Bíblia traz, desgraçadamente, estou procurando aqui, né? Livros históricos, está em vermelho. Começa com Josué. Históricos, coisa nenhuma. Deuteronômio, meu Deus do céu, deixa eu apoiar aqui. Acho que é dessa aqui. Crime maior não podia haver. Leiam vocês mesmos. O que é que está escrito em vermelho aqui? Livros históricos. A história de Josué me faz rir. Se não fosse trágico, seria cômico. Livros históricos, não. Mas esse entreato vai exatamente ser o limite entre os livros épicos, as epopeias, ou seja, aquelas aventuras que são acrescentadas porque era típico da literatura da época. Vejam bem, eu digo mentiras, eu falo que são inverdades, que são invencionistas e ficção, mas era um tipo de gênero literário. Entendam bem. Eu sou às vezes rude. Agora, botar aqui na Bíblia que o livro de Josué inicia o período histórico seria demais para o meu gosto. Acaba com Deuteronômio, o período mítico, então Moisés é considerado ainda um mito, Deuteronômio, está aqui, e aí acabando o Deuteronômio, que na verdade tem tudo para ser verdadeiro, e aqui começam livros históricos. Históricos, coisa nenhuma. Então, vamos ver os livros históricos? Vamos. Mas vamos ver quando? Vamos ver quando nós entrarmos na metade dos livros dos juízes e chegarmos a um personagem que se chama Samuel. Vamos agora mostrar o livro dele. Samuel é o personagem histórico e só com ele poderemos dizer que vamos começar a relatar a história do povo judeu. Notável, uma pessoa predestinada
Então é com Samuel, e somente com Samuel, que vamos começar a história do povo judeu. Antes disso, é epopeia, é épico, são mitos. Então, vamos ver onde é que eu encontro ele aqui. Achei. Vamos ver como ele aparece. Está aqui o nome dele, ó. Samuel. Esse é o nome do homem que começa a história do povo judeu. Ungiu Saul, depois ungiu Davi. Histórico, indubitável. Aqui não temos dúvida. E como é que começa a história dele? Arão, irmão de Moisés, foi constituído sacerdote na tenda de reunião. A tenda abrigava no deserto do Sinai. A tenda abrigava a arca da aliança e continha tábuas da lei. Arão morreu no deserto, foi sucedido por seu filho Eleazar. Estamos repetindo, Números 20, de 24 a 29. Este exerceu o ministério sacerdotal durante o tempo de Josué, verdade, em favor do qual incumbiu o dever de constar Javé. Reli o livro de Josué e vi que Eleazar aparece muito mais vezes do que eu tinha dito aqui no vídeo. Números 27 e 21. Eleazar faleceu em Canaã, pela conquista de Canaã. Seu sucessor foi seu filho Finéias. Não é verdade. Aqui nós vimos que Eleazar morre antes de entrar em Canaã. Aqui o padre Frederico Darter, já no Negueb. Então, quando Eleazar morre, Josué também morre e Finéias enterra Eleazar e Josué enterra o futuro promissor de um mundo maravilhosamente concebido por Deus para nós. Segundo a notícia em Juízes, a tenda foi reerguida na cidade de Silo, ou Silô. A arca passou a ser guardada em diversos lugares. Perambulava, a arca da aliança. Primeiro, Galgal, ou Gilgal, Juízes 4:19. Depois, os filhos de Israel levaram para Siquém, Juízes 24, de modo que toda expressão, os israelenses se apresentaram diante de Deus, deve ser entendida diante da arca. De acordo com Juízes 2:1, o anjo de Javé subiu de Gilgal, portanto a arca é chamada também do anjo de Javé. Javé é o anjo, para Betel. Novamente, a alusão da arca que vai para Betel. E assim ela fica perambulando, onde permanece até a morte de Finéias. Segundo uma nota no apêndice dos Juízes, morto Finéias, a arca foi transferida definitivamente para Silo, onde fica no edifício de pedra, já não mais na arca, como relíquia, pois ali foram guardados todos os restos do que Moisés tinha deixado material no templo salomônico. A linhagem sacerdotal de Arão expirou com Finéias. Pronto. Arão, Eleazar e Finéias. Acaba. Em seu lugar surge Eli, que 1 Samuel 2:30. Vamos ver depois por que Eli surge, do sacerdote de Nob. Da descendência de Eli constam 2 filhos, Ofni e Finéias, outro Finéias, tá? E mais ainda Icabode, que é filho de Finéias. Ou seja, Eli sucede o Finéias, neto de Arão, e ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias, que é apenas homônimo, e Finéias tem um filho que se chama Icabode. A arca é sequestrada pelos filisteus, vai finalmente para sobre Cariatirim, sob a guarda de um tal Eleazar, filho de Aminadab. Esse é outro Eleazar, não vamos, consagrado para essa finalidade. Ou seja, ele recebe uma investidura para poder, na sua casa, guardar definitivamente a arca da aliança em Cariatirim. O nome dele é Eleazar, não confundir com Eleazar, descendente e filho de Arão, e aí acaba aí o mito. E começa agora a história.
a história vai começar com Samuel. Vamos chegar a ele. Então, isso aqui foi só uma introdução para dizer que o mito é muito menor em Moisés do que em Josué. Josué é uma epopeia típica. Não estou, já disse a vocês, já expliquei. Quando eu digo mentira, é por emoção, é porque é o meu ímpeto, mas é uma epopeia. E o autor da epopeia tem direito de dar ao seu personagem os dons que ele quiser. Pode fazer dele um deus, pode fazer dele um demônio, pode fazer dele o que ele quiser. É típico do gênero épico. Assim é Gilgamesh, assim é a história de Marduk combatendo Tiamat, e assim são vários épicos. Ulisses na Odisseia, que também tinha outro nome, é Ulisses ou Odisseu, por isso o livro dele chama Odisseia. Enéas, príncipe troiano, que sai de Troia quando ela está incendiada e vai fundar Roma. Epopeias são histórias, aventuras fantásticas, porque o criador de uma epopeia, vou explicar aqui claramente, não é uma mentira. É um gênero literário que permite ao seu escritor fazer uma obra extremamente criativa, com total liberdade. Então, quando eu digo mentira, 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 eu estou apenas dizendo que a comparação do fato narrado na Bíblia e os documentos não coincidem. Mas vocês devem entender agora claramente essa explicação. São épicos, um gênero que era muito comum na antiguidade, que eu acabei de citar alguns. Tá certo? Mas vamos agora sim. Depois desse entreato, vamos começar a verdadeira fase histórica do povo de Israel. Até aqui, tudo é épico, tudo é epopeia. Mas temos de Moisés o Sefer Bereshit, que é verdadeiro, que ele chamava Livro dos Princípios, para ele a obra-prima que ele trouxe do templo de Mênfis. Toda a sabedoria egípcia está ali, para quem sabe ler, tá? Mas para quem sabe ler. Não para os padres e pastores ignorantes que ficam aí falando bobagem. A tenda do deserto, que vai ficar os restos dela no templo de Salomão, Moisés 1250, Salomão 960, então os restos, os panos da tenda ficam numa dependência do templo de Salomão. E finalmente, o que está na Bíblia, que é maravilha das maravilhas, a Constituição que nos tornaria felizes e daria ao mundo um projeto social, que ao invés dessa merda, que é a nova ordem mundial, que graças a Deus acabou, Vladimir Putin está botando isso para correr, nós teríamos então uma nova sociedade, uma nova ordem social, e aí viveríamos felizes. Tudo isso teria sido obra de um homem chamado Masha, de Ma, água, e Shá, salvo, portanto seria o nome hebraico, e em hebreu e em egípcio, Osasif, que quer dizer Osíris o protege. Seria uma coisa maravilhosa. Se tivesse acontecido isso aqui, teria acontecido a vontade de Deus e nós teríamos vivido numa sociedade que hoje não temos ideia do que seria, mas seria isso aqui. Olha, Moisés sai, agora está mais amplo que aquele pedacinho, do delta do Nilo, vem para o Sinai, e fica na península do Sinai. Depois vem para a Arameia, ou Madian, terra do Chazu, da sociedade secreta dos patriarcas monoteístas do deserto, onde é auxiliado por seu sogro Jetro e por um grupo que não dá o nome, provavelmente os 72 anciãos que Moisés menciona, onde ele vai criar aqui o mapa continua, já mostrei no mapa grande, aquilo que teria sido definitivamente um acampamento de beduínos,
moradores do deserto, de vida simples, costumes simples, e que criariam uma maneira de viver que tornaria o homem digno, uma sociedade organizada segundo a vontade de Deus. É isso. Infelizmente, não aconteceu. Josué teve a feliz ideia de ir para Canaã, o lugar mais temido por Moisés, por causa, já disse, das Moabitas, né, das Edomitas, das prostitutas sagradas, que sabiam fazer a coisa de tal maneira que uma vez que um homem fosse lá no quartinho dela, nunca mais queria deixar de ir. E ele tinha um medo delas horrível. Portanto, jamais sonhou em ir para Canaã. E Josué vai. Não faz aquilo que é dito no livro dele. Aquele mapa, aquela divisão de terras, aquilo ali, tudo fantasia. Quer dizer, tudo não. Grande parte. Então, esse entreato é necessário para servir de prelúdio, de prólogo, ao que agora vai ser, na verdade, sim. O livro, a história dos judeus vai começar agora, com um homem notável chamado Samuel. Digo esse nome com verdadeiro respeito, embora fosse filho adotivo de Eli. Os 3 descendentes de Eli morrem e Samuel, adotado por ele, assume o sacerdócio, embora sendo adotado, olha que coisa engraçada, filho adotivo, como Jesus é filho adotivo de José, e todo mundo reconhece ele como sendo filho de José, o carpinteiro. Do mesmo jeito, Samuel é filho adotivo de Eli, e ninguém duvida de que ele é o descendente legítimo de Eli, porque os descendentes da progênie de Eli morrem. E eram todos eles vagabundos, incapazes, canalhas. E é com Samuel que nós vamos começar agora o próximo vídeo, que serão históricos. A partir de Samuel, teremos a história do povo de Israel. Do povo judeu, que é uma invenção, mas é a história desse povo. O povo é uma invenção, mas a história que eu vou contar, desculpa, mas a história que eu vou contar desse povo não é uma invenção. Tem algumas coisinhas aqui ou ali acolá, porque jamais os autores bíblicos vão deixar de sair do gênero épico. Davi é uma grande epopeia, mas 89% é verdade, ou mais. Tá bom? Preparem-se. Lá vem aí, agora, à frente, no próximo vídeo, a história do povo judeu. Verdadeiramente a história. Pronto. Espero ter me feito entender. Era necessário esse prólogo e me despeço aqui nesse entreato. Não pertence à série anterior, não pertence à série posterior. É apenas uma explicação, uma necessidade de clarificar o que vai vir à frente e dizer que é muito diferente o que virá à frente, que é história, do que antecedeu, que é mito. Pronto? Entendidos? Então, até o próximo vídeo, que será, então, Samuel vai aparecer. Obrigado por verem esse vídeo.